Fala galerinha, Enem 2009, uma questão aqui extremamente interessante aqui, que o Arte com Godoy vai te ajudar de maneira bem simples. É uma questão de leitura, mas também é uma questão de entendimento a respeito de alguns valores que talvez você não tenha. É uma questão que quebrou um pouquinho, porque ela traz aqui como gabarito, né? O gabarito dessa questão. E os distratores, eu não sei se você prestou atenção nisso, o gabarito e os distratores, a gente está acostumado a ter uma obra, um texto não verbal e uma reflexão sobre ela, né? Só que aqui nesse caso o gabarito e os distratores, eles são o quê, Gods? Eles são não verbais. Na verdade, eles são obras, né? Ele está baseado em obras aqui. Então, é uma questão um pouco diferente do que a gente tem feito aí nos últimos tempos. Vamos fazer uma leitura do texto verbal aqui que fala o seguinte: os melhores críticos da cultura brasileira trataram-na sempre no plural. Então, aqui ele está falando de cultura brasileira, e está falando também de uma palavra marcante dessa cultura brasileira, que é a pluralidade. Certo? E ele continua, enfatizando a coexistência no Brasil de diversas culturas, né? Arthur Ramos distingue as culturas não europeias, indígenas e negras, das europeias, portuguesa, italiana, alemã. E Darcy Ribeiro fala de diversos Brasis, crioulo, caboclo, sertanejo, caipiras, Brasis sulinos, a cada um deles correspondendo a uma cultura específica. Então, dentro dessa pluralidade aqui, a gente vê indígenas, né? A gente vê negros, os africanos, e a gente vê o europeu aqui, né? De uma maneira geral. A gente vê também os próprios elementos que se misturam dentro do nosso Brasil, que ele considera aqui, no caso de Darcy Ribeiro, os diversos Brasis. Pois é. Então, são esses elementos que constituem essa pluralidade da cultura brasileira. Esses diversos Brasis aqui está dentro de um contexto do crioulo, do caboclo, e aí vai, tá? Etc. Então, tá vendo? Essa mistura, tá? Considerando a hipótese de Darcy Ribeiro, de que há vários Brasis, a opção em que a obra mostrada representa a arte brasileira de origem negro-africano, hein? Qual é a obra? Aí vem um problema sério aqui para vocês. Por quê? Porque é uma questão de um conhecimento. Você vai fazer a leitura e vai perceber quais dessas obras têm relação com alguma coisa de origem, né, negro-africana. O que resolve essa questão? Vamos ser bem objetivo? Rubem Valentim. Se você não sabe de nada do trabalho do Rubem Valentim, já falei para vocês que já tivemos questões do Rubem Valentim no Enem além dessa, e aí a gente percebe que o Rubem Valentim trabalha com relação à cultura de origem negro-africana, tá? Então, falar do Rubem Valentim ficaria muito mais claro aí para você, né? Principalmente a questão da religião, a religiosidade. A religião é muito forte. Aqui, vocês estão vendo alguma coisa associado ao candomblé. Ao candomblé e à Umbanda, certo? Então, fica ligado, tá, gente? Quando pensar no Rubem Valentim, automaticamente eu marcaria a letra B. Se você não tinha esse conhecimento, você teria algumas dificuldades, porque você olharia... Aqui são mosaicos romanos, né? Parece muito com mosaico romano. Essa pintura do Atos Bulcão, o que eu preciso que vocês façam a partir de hoje? Ó, aqui é Op Art, o Vasarely. Eu queria que vocês pudessem, depois, com calma,
digitar lá no amigo Google cada um desses artistas e vocês vão pegar características um pouco dos trabalhos deles. E aí vocês vão perceber, opa, não, peraí, dentro dessa questão, a letra B seria bem interessante. E aí o que você acaba agregando? Mais valores dentro de um contexto. Você vai saber agora diferenciar, opa, se aqui a questão estivesse falando um estilo de arte que trabalha com a ideia de formas geométricas coloridas, que promovem ali um efeito óptico no olhar do observador, letra E, Optical Art. Você está entendendo? Então é muito interessante você ter o máximo de elementos possíveis. Quanto mais conhecimento você tiver de obras, de artistas e de movimentos artísticos, você tem condições de fazer essa questão tranquilamente. É uma questão que, convenhamos, é muito simples, mas se eu não sabia sobre Rubem Valentim e as suas características, eu tive grande dificuldade de marcar a letra B. Alguns criaram aí algumas deduções, algumas coisas assim do tipo, lembrando que esses elementos geométricos aqui, eles são relacionados a essa religião afro, né? Essa religião afro-brasileira e essa religião associada ao candomblé e à Umbanda. São as chaves do candomblé. Tá bom, galera? Beleza? Então fica a dica aqui e você está antenado a essas informações relacionadas a valores culturais, a obras de artes, artistas, movimentos artísticos. Beleza, galera? Tudo de bom para vocês, forte abraço.